Poder orar, meu irmão. Senhor Deus e Pai que está nos céus, estamos em Tua presença, Senhor. Grato a Ti por mais uma oportunidade de estarmos reunidos para meditarmos em Tua palavra. Nos dá a Tua direção, nos orienta, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo. Ó Deus, nos concede liberdade na Tua palavra, Senhor. Concede para que possamos, Senhor, compreendê-la, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Abençoa cada um dos Teus filhos, a Tua serva Sheila, Senhor, está esperando esse bebezinho. Estende as Tuas mãos de graça e poder, Senhor, conforme a Tua vontade. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Tu tens o melhor para nós, Senhor. Tu és o Deus que cuida de nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo, estende as Tuas mãos sobre as nossas vidas, sobre cada um dos Teus filhos, Senhor. E nos ajude, meu Deus, a seguir a Tua vontade, meu Deus, para o louvor do Teu nome. Dependemos inteiramente de Ti, da Tua direção, do Teu auxílio. Espírito de Deus, em nome de Jesus Cristo, permanece conosco e que essa obra, que esse trabalho, que esse projeto possa se expandir, que pessoas possam ser alcançadas pelo poder da Tua palavra, Senhor, que teus servos possam ser libertos da opressão do homem, meu Deus, da opressão das heresias, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, que alcance vidas para a Tua glória e para o Teu louvor. Te louvamos por tudo, permanece conosco agora e sempre, no nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Esse áudio vai ficar. O último capítulo de 1 Coríntios, aos Coríntios. Marinho vai ler, né? O profeta da leitura. Maior e bem articulado. Aí. Amém? Quanto à coleta para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vocês prepare o que puder, de acordo com o seu ganho, e guarde para que não se façam coletas quando eu chegar. Quando eu chegar, enviarei com carta de recomendação os que aprovardes para levarem a vossa contribuição para Jerusalém. Se convier que eu também vá, eles irão comigo. Depois de passar pela Macedônia, por onde tenho de passar, irei até vós. Também não demore convosco. Talvez me demore convosco algum tempo, ou até mesmo passe o inverno, a fim de que me encaminheis para onde eu for. Pois desta vez não vos quero ver apenas de passagem. Pelo contrário, espero ficar convosco algum tempo, se o Senhor permitir. Ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecoste, porque me foi aberta uma porta grande e promissora, e há muitos adversários. Se Timóteo chegar, tomai providências para que ele não tenha nada que recear entre vós, pois ele trabalha na obra do Senhor, assim como eu. Portanto, ninguém o menospreze, mas encaminhai-o em paz, para que venha até mim, pois o espero com os irmãos. Quanto ao irmão Apolo, pedi-lhe muito que fosse até vós com os irmãos, mas ele não quis ir agora, de modo algum, irá, porém, quando tiver oportunidade. Vigiai, permanecei firmes na fé, portai-vos corajosamente e sede fortes. Fazei tudo com amor. Irmãos, sabei que a família de Estéfanas são os primeiros frutos de Acaia. Eles têm se dedicado ao serviço dos santos, assim, superfico-vos agora. Que também vos sujeiteis aos que são como eles, e a todo que coopera e trabalha na obra. Alegro-me com a vida de Estéfanas, Fortunato e Acaico, pois eles supriram o que me faltava da vossa parte, porque revigoraram o meu espírito, assim como o vosso. Homens como eles merecem o vosso reconhecimento.
As igrejas da Ásia vos cumprimentam. Áquila e Prisca vos cumprimentam com afeto no Senhor, assim como a igreja que se reúne na casa deles. Todos os irmãos vos cumprimentam. Cumprimentai-vos uns aos outros com beijo santo. Eu, Paulo, vos cumprimento, assinado de próprio punho. Se alguém não ama o Senhor, seja maldito. Bem, Senhor. A graça do Senhor Jesus seja convosco. O meu amor seja com todos vós, em Cristo Jesus. Deixa eu comentar sobre a coleta. Tem muito. E aí, meu amado? Dá uma recomendação para que os irmãos, quando fizer a coleta semanal, né, que enviassem para a igreja de Jerusalém. E aí ele fala um pouco do relato que ele está fazendo, os irmãos que se converteram, como Stefanos, e faz o encerramento da carta. Não tem muito o que falar assim agora, mas essa questão da coleta que se fazia era uma coisa totalmente espontânea e de uma simplicidade, não era para enriquecimento de ninguém, mas havia nas igrejas essa gratidão e o reconhecimento que era necessário a dar às pessoas que trabalhavam na obra. Então, hoje nós estamos aí vendo o grande problema da igreja, né? Um dos grandes problemas é a questão de dinheiro. Começou-se de forma perversa e agora se alastrou de forma alargou-se, né? Tem gente que cria uma denominação para ganhar dinheiro, para viver bem, né? Então, eles vivem em custa da ignorância do povo, que cada dia mais é ignorante, as pessoas são supersticiosas. Basta o camarada de gritar, falar uma língua mecânica, né? E aquele povo começa a ir como se fosse ele fosse um guru. E aí aquelas pessoas cada dia mais ignorantes, cada dia mais supersticiosas, cada mais alheio ao evangelho, e o que acontece é que eles vão se enriquecendo, se tornando mais soberbos, cumprindo-se aquilo que Paulo falou claramente: farão de vós comércio, né? E virou um comércio. As pessoas, por a questão até de... Existem pessoas que não têm um grau de instrução, mas ela tem uma sabedoria de discernir o que é aquilo que é verdadeiro ou não. Mas a grande maioria das pessoas que não tem uma instrução, vivemos numa sociedade que as pessoas não têm essa instrução, e aí elas são supersticiosas, né? Existe tanta superstição, a gente pode até, quem lembra aí de superstições que a gente vem catalogando, anos 70 tinha muito, anos 60, 70, 80 tinha muita na nossa sociedade. Botar a vassoura atrás da porta, bater 3 vezes na madeira, não deixar a sandália virada porque a mãe morria. Diga aí mais outras que vocês podem lembrar. Quando está trovejando, tem que cobrir o espelho, tem que ligar a televisão. Isso, São Longuinho, me achar alguma coisa. Tem mais outras.
não pode passar por debaixo da escada porque dá azar. Hein? Quebrar o espelho da azar, levantar com o pé direito ou esquerdo. Quem a varrer o pé da mulher ou do homem, no casa. Quem mais tem outras superstições? Aí tem as bruxarias, que é fazer um chá com a calcinha, que a mulher fica gamada, ou não sei o quê. O homem que fica gamado pela mulher. Então temos uma sociedade cheia de superstições, né? Não fique remedando pessoas com a boca torta, porque passa o vento e a boca fica torta para sempre. Não dá quando conta estrela que não dá verruga, quer ver outra? Tem uma aqui, se você for bulir com cágado e o cágado morder, ele vai entrar lá e ele só vai largar quando trovejar. Coitado do cágado, vai ficar com seu dedo lá. Né? Aí você vai vendo uma sociedade que vem criado dentro de uma superstição que mistura as heranças indígenas, as heranças católicas, europeias, e aí folclóricas. E aí essas pessoas, quando encontram com Jesus, ou quando elas decidem vir para o Evangelho, para a igreja, elas vêm carregando um amontoado de superstições, e aí a igreja não ensina o Evangelho, ensina um caso de besteiras, inclusive essa questão de dar dinheiro para Deus. Eu me lembro que quem é adepto de Buda, não sei se vocês já viram na casa, geralmente ele não vê uma pessoa budista assim, mas bota o budinha, aquele budinha de gesso ou de osso, e bota umas moedinhas. E Deus é igual aquele Buda. Ele quer dinheiro. Eu não sei o que Deus quer tanto com dinheiro, porque Deus ama tanto dinheiro. Para você abençoar, para ele lhe abençoar, você precisa pagar a Deus. E aí o profeta fala, o picareta, o charlatão, o falso pastor, ele diz que você tem que abençoar para ser abençoado. E aqui a gente vê uma coisa simples, irmãos falavam sobre a coleta, eles reservavam os mantimentos ou o dinheiro, alguma coisa, para o sustento de homens abnegados. Não tem nada a ver com esse charlatanismo, e o que eu estava falando é que o povo ama isso. Essa barganha, chama de barganha, essa barganha com Deus, de tomar lá da cá, ela é imoral, ela é perversa, ela é pagã. Né? Deus não precisa de nada de que você... Deus não precisa de nada seu. A única coisa que ele quer de uma pessoa não custa dinheiro, é fé. Né? Fé. A fé que leva a ele a obedecer. Na realidade, a gente disse, mas na realidade não era para isso. Isso não era para o sustento da classe sacerdotal, que era os levitas, né? Aquele de Levi, sustento dos órfãos, da viúva e do estrangeiro que estivesse na terra de Israel. Não era para entregar o Senhor. Deveria se fazer a entrega no santuário, né, como ordenança de Deus, mas era muito mais para o sustento das pessoas que não tinham herança e daquelas pessoas que eram renegadas na sociedade, né? Ou eram abandonadas pela sociedade, como órfãos, como as viúvas, muitas vezes eram abandonadas. Porque perdia o marido que sustentava a casa, não tinha como sustentar. E o estrangeiro que estava de passagem ou que tinha chegado na cidade, às vezes também chega com necessidade. Essa é a função do dízimo, não é para entregar o Senhor, é para ajudar quem precisa. E hoje parece que o dízimo também está sendo ultrapassado, está sendo sobrepujado. O dízimo que hoje é uma anomalia, você dá dízimo, agora está sendo substituído por uma coisa mais
requintada. Agora sim. Campanhas. Você dá o dízimo. A E campanha tem as ficou campanhas. para trás, a campanha. Agora é mais o quê? Agora é dar o dízimo, oferta e sacrificar. E sacrificar. Entendeu? Você tem que sacrificar o dinheiro. Aí usa lá o sacrificar o Isaac como sacrificar o dinheiro. Isso. No Velho Testamento, todas as pessoas que davam dízimo, elas davam baseado na lei. Hoje, toda pessoa que dá dízimo é quase em um ritual pagão. Porque, primeiro, que ele tem medo de Deus fazer uma retaliação, porque ele não deu. Olha que Deus vai lhe punir de forma severa, porque você não pagou a ele o pedágio, você não deu dinheiro a ele. Eu quero estar bem longe desse Deus, porque ele é um charlatão. Como é que Deus quer, o Deus que é Espírito quer, o Deus que é Espírito quer de mim a fé, né? A minha adoração das minhas entranhas, da minha sinceridade. Porque nada que eu tenha, primeiro porque eu não tenho nada, tudo é dele, então eu não posso dar o que é dele. A outra coisa é que, quando eu acho que Deus quer o meu dinheiro ou quer um sacrifício, eu anulo a cruz. Porque o sacrifício único e verdadeiro que era para ser feito, foi feito por Cristo na cruz. Então, tudo que eu devoto a Deus, toda a minha existência, aí eu dou como oferta a Deus, porque, na verdade, eu não estou dando nada, já é dele. Então, quando o dízimo é praticado na igreja hoje, ele é uma atitude pagã. Usa-se um termo, mas ele é pagão. Porque ele é por medo de medo, coação, e também ele não tem retorno. Porque lá no Velho Testamento, Deus diz que é restituir, não é isso? Fazei prova de mim. Aqui, Deus não. Deus fala que agora é tudo. Agora a graça é de acordo com a sua prosperidade, o seu coração. Como ele chegou para o jovem rico, ele falou o quê? Vai, vende tudo. Ele falou, não deu dízimo, ele não falou dízimo. Ele falou, vai, vende tudo. Ou seja, então, tudo que existe hoje não tem mais esse espírito que está aqui. O espírito da coletividade, de tirar coletas e fazerem doação e a necessidade daqueles que necessitam. Quantas pessoas estão passando necessidade, precisa de uma cesta básica, precisa de um gás? É para isso que a coleta serve. É para ajudar também aquele que se esmera. Mas hoje a propaganda de prosperidade só existe para quem é líder. O povo continua na ignorância e na situação de escassez e necessidade eterna. Então, esse texto é muito lindo quando a gente vê que a igreja parava para dar pegava tudo que eles poderiam ter e que poderia ofertar de coração e não tinha nenhum tipo de propaganda para isso, né? Apenas pessoas colocavam lá e ninguém sabia de quem deu, de nada, não tinha isso. E hoje até tem uma tal de uma oferta aí, de uma fogueira, que é justamente o grande boom da lambança. E eu digo a você que um dia todo mundo prestará conta, né? Porque isso aí, reduzir Deus a uma materialidade é terrível. Deus disse que o sacrifício que era feito no Velho Testamento já estava cheirando mal a narina dele. Imagine um dízimo de medo, de coação e de mesquinharia. Porque quem dá dízimo, religiosamente dá o dízimo hoje, se vê um irmão necessitado, ele não transfere esse dízimo para o irmão, não. Eu estou aqui com o dízimo para dar. Mas Marinho está passando uma necessidade. Eu sei, eu não pego, não, vou fazer aqui umas compras, eu vou dar o dinheiro a ele, ele vai comprar. Não, eu simplesmente eu não posso porque é para o Senhor. Isso aí é um grau de perversidade, é um grau de anomalia. Isso é totalmente o contrário do que o Evangelho fala sobre assistência ao irmão, assistência ao próximo. Fala, meu amado. Não, assim, eu, na verdade, estou ouvindo você falar aí, João, essa afirmação feita recentemente pela Malafaia, você deve estar acompanhado,
Foi justamente o que divertiu foi isso, né? Ele afirmava categoricamente que a questão do Antigo Testamento em relação à maldição de dízimo e oferta, como o povo está negligenciando esse papel em relação aos levitas lá, a forma que os levitas têm que deixar sua função de origem para poder trabalhar, para poder se sustentar aqui. Ele afirma que houve realmente uma virada com a advento de Cristo, entretanto, não para o dízimo. Para a oferta, os irmãos ter essa postura aí que você falou, é admissível, mas ele fazia aquela dúvida que a administração do dízimo é feita automaticamente pelo sacerdote. E o sacerdote, ele afirmou que são os atuais pastores. Então, ninguém tem autoridade, além do sacerdote, do pastor, de administrar o dízimo. Não pode ser feito assim, porque a atual casa do tesouro que ele afirma lá é a igreja que queria sustentar. Então, e é recente, inclusive, não sei se você está acompanhando. Não acompanhei, e isso aí é uma como é que fala? Isso é heresia. Ele tem que ter uma Bíblia dele, uma interpretação Isso é dele, um heresia, Cristo para ele, Ele está porque criando uma ideia que não tem fundamento nenhum no Novo Testamento. se bem que Jesus deixou bem claro, o ministério hoje é de apóstolo. E depois ele determinou pastores, mestres, né, e profetas. Sacerdócio é toda a igreja. Todos nós somos sacerdotes. A igreja é sacerdote. Povo santo eleito, sacerdócio real. Toda a igreja é sacerdote. usar na mesma frase esse camarada que você citou e a palavra heresia é redundância. Não se usou ele, não precisa usar a heresia, viu? Vamos lá numa situação de... E é claro, pô. Qual Não, foi categórico. o primeiro ministério que Jesus determinou? Apóstolo. É tanto que quando Judas morre, os apóstolos se reúnem para poder eleger mais um para dar prosseguimento ao ministério de Judas. Quando Jesus sobe, Paulo é o outro apóstolo que é consagrado pelo próprio Cristo, né? E Paulo escreve na carta aos Efésios, no capítulo 4, e ali Paulo traz uma descrição dos ministérios. Efésios capítulo 4, versículo 11, precisamente, e depois ele repete em 1 Coríntios capítulo 12, quando ele fala de vários dons. Ele fala novamente os ministérios. Em que momento Jesus falou de sacerdócio? Sacerdócio é o Antigo Testamento. Jesus é o último sacerdote, acabou. E agora a igreja somos sacerdotes. Todos nós somos sacerdotes. Exatamente. Toda a igreja é sacerdote. O sacerdote é o quê? É a pessoa que intercedia por alguém. Toda a igreja tem por missão interceder pelo seu irmão, ajudar, contribuir. Entendeu? Pedir a Deus por ela. O sacerdote levava oferta, né, a Deus, porque só ele tinha acesso. Hoje, todos têm acesso a Deus. Todos têm acesso a Deus por intermédio de Cristo. Cristo é o sacerdote, sumo sacerdote, supremo. E nós somos sacerdotes em Cristo. Deixa você. Só para fazer se ele, pastor, é sacerdote, né? E você tem a parte do levita também, por que só o pastor que recebe salário? Porque os irmãos que são chamados de levita também não recebem. Né? Porque ali você vai ter levita que toca a bateria, né? Levita que toca guitarra, levita que canta, né? Tem um porteiro que eu chamo de levita, mas ele está trabalhando fazendo a função ali na portaria da igreja. O recepcionista. Salário, né? Recepcionista. Porque porteiro é uma palavra muito... Porque nenhuma das pessoas recebe salário, só o pastor recebe salário. Se ele é sacerdote, ele tem que controlar e tem levita da igreja, porque os levitas da igreja não recebem salário também. Os que são chamados de levitas da igreja não recebem salário também. Entendeu? Os professores da escola bíblica, eu, por exemplo, quando eu ensinava, eu tinha que comprar minha lição, porque a igreja não tinha condições de comprar lição para me dar. Eu não era merecedor e digno de, pelo menos, ter uma lição para ensinar os irmãos. Então, eu tinha que comprar minha lição. Isso. E dava aula de graça. Pelo amor de Deus, que a missão e a obrigação do pastor. Quem tem que dar aula, quem tem que ensinar os irmãos, é o pastor, é o mestre. Isso. Um outro irmão vai ensinar a igreja, pode ver nas escolas dominicais aí. Quem é que ensina? Os irmãos. É outros irmãos que muitas vezes não foram nem preparados para aquilo.
Vamos fazer. Olha, dá a resposta a essa questão aí. A resposta dele, eu vou falar sobre a questão da instituição do dízimo. Para trazer depois, eu vou trazer a questão da resposta que seria me perguntou. Ó, fora essas respostas que já foram dadas aí. Mas, ó, o dízimo. É bom. Sim, sim. Ele muda o baseamento dele. Ele diz, ó, se você perceber, a explicação é meio consciente. Para mim não foi, mas olha que interessante. Assim, porque se você perceber, pessoal, veja bem, uma coisa é oferta, outra coisa é dízimo. Tanto é verdade, aí veio para a Bíblia. Aí ele falou que quando Paulo orienta a igreja, por exemplo, né, traga segundo aquilo que Deus propôs no seu coração. Diz que ele não deve falar de dízimo. O dízimo ele não entra nessa questão de vocês querer administrar. Porque, veja, se você toca no dízimo, você está quebrando o princípio do sustento da casa. Aí ele fala, é o exemplo que ele fala assim, imagine, todo mundo agora, a irmã fulanazinha ali está faltando gás, aí você vai lá, pega o dízimo, o gás para a irmã. Aí o outro está com a conta atrasada, para o cartão, você vai lá. Que inferno, isso é igreja. A igreja paga as pessoas? Hã? A igreja paga a conta das pessoas? Não, mas é isso aí. Então, ele argumentou na verdade, ou seja, ele trouxe base bíblica, ele trouxe textos bíblicos. Não, ele trouxe. Está entendendo? Perfeito. Ó, tem um texto assim, ó, disse o ateu, não a Deus. Pronto, não existe Deus. Está escrito na Bíblia que Deus não existe. E aí? Exatamente. Então, eu posso pegar vários versículos para sustentar o meu argumento. Para basear o meu argumento, eu posso pegar um versículo. Pronto, eu estou provando aqui na Bíblia que não tem Deus. E Paulo, aí agora? E Paulo cometeu um erro grave aí, porque ele teve 11 cartas doutrinárias, ele não toca de dízimo. Pedro também tem 2, não toca de dízimo. Tiago, ninguém toca de dízimo. Quer dizer, então eu acho que esse cara é raro. Né? É uma coisa tão importante que ele não deve importância. Mas vamos lá. O dízimo, logisticamente, no Velho Testamento, foi instituído através de Arão, não é isso? Arão. Então, tem os levitas, que é da tribo de Levi, correto? Então, olha a logística. Todo o povo, esse povo levita não pode trabalhar, ele vai ter que ficar olhando a casa dos tabernáculos, as funções dele, de tocar e de organizar, de armar o tabernáculo e tal. Aí, Deus institui uma logística maravilhosa, entendeu, minhas queridas? Ó, todo aquele povo vai pegar tudo que é um pessoal rural, né, no campo, ia pegar as hortaliças, as coisas tal, ia juntar para manter tanto os sacerdotes, que eles não podiam trabalhar, quanto também os levitas, correto? É muita comida, aquele povo todo fazendo. Chegou no tempo em que, então, todo esse levitismo tem a ver com o sacerdócio de Arão, que ele está falando que é sacerdote, não é isso? Pronto. Não pode sair sacerdote de nenhuma tribo se não for da tribo de Levi. Então, da tribo de Judá, a qual Jesus faz parte, sai rei, mas não sai sacerdote. Aí vem e diz que Jesus é sacerdote, sendo que ele é da tribo de Judá, não é da tribo de Levi. Como é que ele pode ser sacerdote? Porque o povo que estava ali sobre a administração espiritual do sacerdote da tribo de Levi, que vem de Arão, né, dava dízimo. 10%, a logística boa. Inclusive 10%, também os outros povos antigos, antes desse povo, também em outros lugares, dava dízimo. Aí vem Jesus, sumo sacerdote de uma tribo, de uma ordem, que não é a ordem de Arão. Ele diz que segundo a ordem de Melqui, por isso ele pode ser sacerdote, porque ele vem de uma ordem que não é a ordem de Arão. Logo o sacerdote acaba. E vem agora um outro sacerdócio. E agora a gente paga... Então, agora, já que eu não tenho um sacerdote que é Arão, nem os levitas, nem ninguém, quem é o nosso sumo sacerdote? Então, Cristo pede dízimo? Não. Ele pede a mim. Eu me dou a ele. Então, o dízimo sou eu. Agora é tudo. Agora é meu coração, agora sem obrigação.
mas por amor que dou. O dízimo de Jesus é amor. Então está consumado, eu não preciso pagar, eu não sou ameaçado. Ele não me ameaça. Ele não diz que vai mandar devorador, que vai mandar migrador. Então, quando um cidadão desse diz que continua o sacerdócio, ele é mentiroso, salafraio, maligno que ele é. Então, não tem nenhum sacerdócio mais a não ser o Cristo, e ele nos constitui. Então, eu vou pegar o meu dízimo e vou dar de mim mesmo. Porque também, como ele disse, nós somos sacerdócio santo. Nós somos agora representantes desse sacerdócio. E agora, o meu Senhor não fica me ameaçando, né, com um cachorro pitbull para eu dar o dízimo, senão ele vai me matar, senão ele vai destruir a minha vida. Pelo contrário, ele me abençoa em uma riqueza a qual não pode ninguém, nem traça pode roer, né? Nada, nem o ferrugem. A minha riqueza agora está em uma coisa que lá não se falava, habitação do Espírito. Então, um camarada, quando fala isso, ele é um picareta, ele está querendo sustentar a vida dele milionário. Ele, todos os comparsas, todos os miseráveis que vivem falando isso aí. Porque é doloroso o camarada dizer que continua. Pastor, e todos a palavra ministro, ela vem de um radical de escravo. Ministro é aquele que serve. Então, pastor é aquele que dá vida pelas ovelhas. O cara está arrancando a lã, a gordura, e está tomando cervejinha com essa gordura e dando risada na cara da ovelha sem morrendo de frio. O cara, a ovelha que foi lá, que se perdeu, ele se dane. Foi uma que se matou. Tem um cara agora que se matou, um pastor, e o pastor dele estava zombando da cara do cara, dizendo que o problema seu, o problema dele, que morreu, acabou. É esse que é o sacerdócio? Isso é sacerdócio satanás. Então, o que nós podemos dizer é que, viu, meu querido, a argumentação, a Bíblia é a mãe de todas as heresias. Se você pegar todas as heresias com relação à vida cristã, está aqui a Bíblia. É só você pegar e fazer o que você quiser. Somente o Velho Testamento. Entendeu? Você pode pegar qualquer coisa aqui e fazer heresia. Caetano citou uma... Qual foi? Deus? Diz a Bíblia, não há Deus. Não há Deus. Isso ateu. Não há Deus. Não há Deus. Quantas falas do diabo tem aqui? Você vai pegar a palavra do diabo aqui e usar uma argumentação. Então, a questão dele pegar e dizer, olha só, ele está falando com quem? Ele está falando com um povo que não entende nada, que é incitado sempre a acreditar em adorações e nunca lê. Então, ele vai falar essa besteira, os teólogos se calam, que era para rebater isso aí. É porque ninguém vai rebater, só porque ele está falando de dízimo. E dízimo, meu irmão, é onde se move a igreja. A igreja é um grande comércio. Então, são poucos que dão. E outra coisa é... Exato, mas só que você quando... Olha, ele podia até falar de dízimo. Ele podia até falar do dízimo dele, se ele quiser, que ele vai também um dia receber o dízimo dele. A questão toda é ele bulir no sacrifício. Quando ele sai do Velho Testamento e entra nessa questão de que, quando eu disse, está consumado, acabou sábado, acabou dízimo, acabou levirato, acabou tudo. Está consumado, é que agora é outro sacerdócio, aí chama assim, é novidade de vida. Entendeu? Nós somos transcendentes, nós não temos que viver, que na verdade a lei é boa, a lei do Velho Testamento é boa. O homem que é imperfeito, então não dá para, entendeu? Agora vem Jesus e nos torna o quê? Perfeitos, para vivermos segundo o Evangelho. Então o camarada veio, ele quer enriquecer, ele quer continuar, só que ele não é eterno. E ele morre. Texto sem contexto vira pretexto. A maioria das doutrinas hoje é baseada em um versículo isolado. E como as pessoas não têm conhecimento, segue. E isso aí é um versículo isolado. A lei é clara sobre a questão do dízimo, certo? Está em Deuteronômio, capítulo 12. O dízimo está inserido como lei. E ali está inseridos os objetivos dela, a função da lei e do dízimo. Jesus repete novamente em Mateus 23. Jesus cita a lei e mostra o dízimo como lei. É lei, está claro. Não tem como querer desfazer isso.
Agora, eu entendo que existe uma contribuição, e é o que Paulo fala aqui, é o que a gente está estudando aqui, existe uma contribuição que é necessário, Paulo estabelece um dia para que seja feito isso, para suprir as necessidades. A gente sabe que existem necessidades na igreja que precisam ser supridas. E quem vai suprir? Quem vai suprir é a igreja. Existe uma administração? Sim, a gente precisa administrar. Paulo aqui está ensinando acerca de uma administração, de como deve ser. Você vê que ele diz o dia que deve ser feito, diz que não deve ser em cima da hora, para que quando ele for, não, entendeu? Não fique aquela confusão, agonia. Então, ele estabelece, né, uma ordem, uma organização. Entendeu? Outra coisa, toda pessoa que serve a Deus, que acredita em Deus, por que não vai contribuir? Ela vai contribuir com amor, com dedicação, com gratidão a Deus. Não por coação, não por ameaça. Porque Deus não vai aceitar nada por ameaça. Tão certo que os sacrifícios que eram feitos no Antigo Testamento, né, que eram ordem, que era lei, que era determinado. Quando o povo passou a oferecer de qualquer maneira, Deus não aceitava mais. Porque existiam os requisitos, existiam os critérios. O povo passou a abandonar os critérios estabelecidos pela lei. E Deus não aceitava aquele sacrifício. Então, todo sacrifício que é por coação vai ser útil para mim. Eu sou o ministro, eu sou o sacerdote. Mas Deus não está nem aí para aquela oferta. Aquela oferta para Deus é inútil. Porque a oferta que não é contribuída, que não é dada por amor, como Paulo fala, a gente vai estudar isso na segunda carta, no capítulo, acho que é 9, de 2 Coríntios. A gente vai estudar sobre isso, e ele fala claramente, cada um contribua. Então, o texto diz, contribua, é para contribuir. Agora, com o que propôs em seu coração. Não com tristeza nem por necessidade. Ah, o meu irmão está precisando, eu vou dar. Não, a contribuição tem que existir. Já faça isso espontaneamente. É necessário que exista contribuição. Mas, qual o critério? Com alegria, com dedicação, com satisfação. Não com coação, com ameaça, com temor. E faz isso pela... E outra coisa, se você for olhar, é até um bom senso. Isso é bom senso. Sim. Você está vivendo o evangelho numa coletividade, sabe que tem uma necessidade, que aquela pessoa precisa, ela se esmera por isso, você vai contribuir. Agora, o que acontece? Na cabeça desses charlatões, só quem fica bem é eles. O povo que dá o dízimo nunca prospera. Aí o cara fala, não, mas você está me falando aí, mas quando eu dou meu dízimo e prospera. Prospera porque você trabalha. Fique parado. Fique parado em casa se você prospera. Só prospera quem trabalha. Entendeu? Você está trabalhando, você vai prosperar. Agora, por que você deu o dízimo? Em um dízimo desse, porque ninguém... Olha só. A mentalidade de Isaías. Isaías é o quê? Um tempo atrás de Cristo. Isaías, Deus está reclamando que o pessoal estava pegando os animais piores, com manchas, mancos, cegos, e estava dando como sacrifício. Então, quantas pessoas dão um dízimo coagido? Imagine um Deus que quer um dízimo coagido. Primeiro que ele quer dinheiro, segundo que ele quer coagido. A outra coisa é que, você parar para pensar, que esse dízimo que se dá, ele acaba sendo avareza. Uma vez eu falei isso para o irmão. Rapaz, você pode dar mais, mas você dá 10%. Aí você tem R$1.000. Seria o quê? 10% seria R$100, né? Mas você pode dar 200. Mas não, vou dar o dízimo. Isso é avareza. Então, muitas vezes, o dízimo é baseado como sinônimo de avareza hoje. E quando ele vê que ele não está dando, ele não quer dar nada. Aí ele não quer dar nada. Tem gente que vem aqui congregar e quando a gente não diz assim, não, você vai ter que dar dízimo, vai ter que dar, não, nem toca nessas coisas. Talvez o nosso desejo é excesso de não falar. Né? E tem alguém que morre falando, não. Né? Aí, o que acontece? Porque deveria estar todo mundo acabado, né? Aí, o que acontece? A gente não fala. Essas pessoas que têm hábito de dar o dízimo, quando chega em um lugar que ninguém cobra, ele não dá. É isso? Ele não dá. Por que ele não dá? Porque ele sempre foi coagido. Ele nunca entendeu o propósito que o Caetano acabou de falar agora, bem claro. É o fato de você saber que tem que ter uma contribuição pelo sentido normal da existência. Mas você está em um clube, no clube está faltando um bocado de coisa, não precisa alguém me dizer. Não, você vai, não, eu trouxe aqui porque está faltando isso aqui, não é isso? Quando você gosta, no baba, os caras não se reúnem no baba, não é isso? O cara, né? Olha, tá,
o nosso baba, você está vendo que a trave está enferrujada e a rede está blocada. Aí um vai lá e faz. Ah, Beto, trouxe aqui, quem sabe costurar é legal, tal. Isso é normal. O que pode falar assim, essa coletividade tem a ver com a alegria. Olha, isso, está todo mundo aqui feliz. Porque se for triste, nem dê. Se você está com tristeza, Caetano chegou a falar aqui, que o texto vai se falar lá na frente, nem por necessidade. Mas eu só estou dando porque eu vejo que o irmão está necessitando. Exatamente. Ele quer dizer que não é desse espírito. Não chegue a dizer, não, tá. Vá contribuindo, porque seu coração tem que ser assim, grato. É simples, aí vem dízimo, olha quem entra dízimo, pelo amor de Deus. Para citar duas situações, né? A questão da coação é que diz que vai vir o Devorador, migrador e cortador. Devorador, cortador, migrador e destruidor. Ai, meu pai. Pode Que medinho. o texto que fala sobre isso, ele está falando de dízimo. Está falando de desobediência. Então, o Israel podia estar no dízimo certinho, mas está desobedecendo em outras coisas. É desobediência que vem a condenação, que vem o devorador, o cortador, o migrador, seja lá o que for. É pela desobediência, não é porque ele está dando dízimo. Mas eles só ligam isso ao dízimo, mas é a desobediência. Quando toda vez que desobedeceu a lei, eles sofreram porque desobedeceram a lei. Não foi porque eles deixaram de dar o dízimo. O argumento que eles usam. Ah, mas Abraão deu dízimo para Melquisedeque. Jacó também deu dízimo. Beleza. Quando você vai ler o texto, quando Abraão dá o dízimo para Melquisedeque não pediu dízimo aí. Ele não foi obrigado. Abraão, depois de voltar da guerra, decidiu tirar 10% de tudo que ele tinha e entregar a Melquisedeque. Ele praticamente fez uma oferta. Ele decidiu fazer. Entendeu? Jacó, quando decidiu dar o dízimo, né, ele disse: Senhor, se tu me abençoar, você está me prometendo me abençoar, eu vou tirar 10% de tudo que o Senhor me der, né, em agradecimento. Então, Moisés, Jacó está fazendo uma coisa em agradecimento a Deus. Não está sendo forçado. Deus não pediu para ele fazer isso. Ele decidiu fazer isso. Né? E aí, quando a gente vai lá para Mateus 23, que Jesus fala sobre o dízimo, ele está falando da prática que eles estavam fazendo. Não está dizendo que ele não está autorizando cobrar dízimo. Tem gente que diz, se tem dízimo no velho, tem dízimo no novo, então tem que dar dízimo. Tem que ler o contexto. Jesus está fazendo, como é que diz? Acusando aquelas pessoas que estavam fazendo aquilo, que faziam, davam dízimo até documento, mas era incapaz de fazer outras coisas, né? Se preocupava com isso, e ele termina dizendo que estão envolvendo mosca, quando mosca, incluindo camelo. Entendeu? E quando falar para Hebreus que fala sobre dízimo, ele não está também autorizando ninguém a dar dízimo, nem cobrar dízimo, nem nada. Agora, se o irmão quiser dar o dízimo, não tem problema nenhum. Como foi dito aqui, só não pode ser forçado, coagido nem obrigado. Tá? Se ele quer dar 10% do salário dele todo mês, como contribuição para a igreja, não tem problema nenhum. Pode chamar de dízimo, pode chamar do nome que quiser. Mas a igreja entende o evangelho, sabe que ele tem que contribuir. Em Atos, a igreja vendia tudo e entregava aos pés do apóstolo, mas o apóstolo nunca pediu um centavo, nunca obrigou ninguém a fazer nada. Tanto é que quando a aliança Fria quis fazer um truquezinho dele lá, não falo deles. Mas e Pedro disse que você não tem nem pedido nada, você podia dar o que você quiser, você está obrigado a dar. Né? E o texto que se fala aqui, ó. Olha o texto que se usa para falar do dízimo de Jesus. Olha para aqui. Ai de vós, escribas e fariseus. Isso é texto para você aplicar a sua vida. Jesus está reclamando aqui. Ai, quer dizer, coitado de você. Pois que dizem mais a hortelã, olha como eles eram a hortelã, o endro, o cominho, e desprezarem o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas, você dá o dízimo, eles estavam dentro da vigência, e não omitir aquela, ou seja, qual era o espírito de quem dava dízimo? Era de um fariseu que fazia as minúcias, dava tudo certinho, mas não tinha juízo, não tinha misericórdia, não tinha fé. Então, o dízimo, né, até dentro do Velho Testamento,
até dentro do contexto de lei, não era da forma que esse pessoal estava fazendo. Então, já o que fala da graça, o que fala do sacrifício de Cristo, que vem agora a mudar todo o conceito, porque ele só Jesus falou do sábado. Eu podia usar o argumento desse feliz e pegar e dizer que Jesus também instituiu o sábado. Não tem uma igreja que constitui o sábado, é com argumentos como esse. Acabou-se tudo da lei, tudo da lei. Porque ele diz, o fim, Romano fala, o fim da lei, ou o fim, pelo amor de Deus, será que precisa de uma hermenêutica maior que isso? O fim da lei é Cristo, porque ele pega tudo e cumpre. O que é que ele faz agora, JD, meu querido? Pega agora uma nova lei, olha, o sangue da nova aliança. Jesus chega e diz agora para a cabeça dos fariseus rodarem, o novo mandamento vos dou. O que ele está fazendo? Criando um novo mandamento. Ele pega, condensa uma nova lei, uma nova aliança de um sacerdócio perfeito. Não é igual, não precisa mais de nada daquilo. E agora ele vem instituir isso agora no seu coração, um coração grato. Acabou. O resto disso aí é coloio com Satanás para transformar a igreja em um comércio, para eu enriquecer. Esse argumento é para eu enriquecer e você ficar mesmo idiota, entendeu? Você ficar, a expressão é pesada, mas você fica uma pessoa sem nenhum tipo de raciocínio de critério. Você simplesmente acha que pagar o dízimo, você está agradando a Deus, enquanto, na verdade, ele está tapando o nariz com esse dízimo seu. Porque o seu dízimo não faz você olhar para o seu próximo. Tem gente que deixa de comprar um remédio. Tem remédio que é um remédio caro, um remédio essencial. Ele deixa de comprar um remédio para um ente querido e tal, porque tem que dar o dízimo. Eu conheço um rapaz que ele estava... Ele ainda quem conhece é outra pessoa, que me contou o relato que ele estava com a cabeça ardendo, porque ele tinha que comprar o dinheiro, ou tinha que comprar o material de escola para 3 filhos. E o dinheiro que ele estava na mão, se tirasse o dinheiro, não dava para comprar para 3 filhos. Tinha que ficar um filho sobrando, e ele disse que não sabia o que fazer. Aí foi o irmão que ele, não, pelo amor, explicou a ele o que era o dízimo, explicou o que era o evangelho, e disse, compra o material dos seus filhos. Como é grande, de fato, hoje. Se a pessoa não pagar o dízimo, não acontece o quê? Não, na igreja não acontece o quê? Porque assim, eu não tenho conhecimento disso. Eu queria saber como é. Tipo assim, é você se mudar, você já Não, o que acontece é dentro da cabeça dele. A cabeça dele fica a cabeça dele. Hein? Não. É isso. Dentro da denominação, ninguém. Não, ele não faz nada a não ser ficar falando o tempo todo que você não está prosperando, porque isso. Eu sofri. Não, mas. Eu fui tirado do cargo, não é? Eu fui tirado do cargo. Não, mas é porque você. É porque você tinha cargo, Caetano. Eu não poderia mais ensinar. É porque ele tinha cargo. Não, mas porque você falou sobre, né? Isso, eu expliquei o que realmente é o dízimo. Ela está falando que não dá. É isso. Eu expliquei e não dava. Eu ensinei e não dava. E, por fim, eu acabei saindo, porque eu saí do ministério, Assembleia de Deus. Eu saí da Assembleia de Deus por conta disso. Foi um dos motivos que eu saí da Assembleia de Deus, foi porque eu ensinei que o dízimo é uma lei, que no Antigo Testamento não tem fundamento nenhum no Novo, e as pessoas, de fato, elas são excluídas. Elas são desprezadas se souber que ela não é dizimista. Toda a igreja te olha diferente. Eu sofri isso. Tipo assim, mas Babilônia. Não, deixa eu explicar. Algumas igrejas fazem isso na pior. Algumas igrejas são piores. Deixa eu contar essa novidade. Tem um news aí também, tem um news. O que é que acontece? No tempo que a gente estava, existia assim, no caso de Caetano, que ele era um cara preeminente, era professor, então ele recebeu a galinha pulando. Uma retaliação. Uma retaliação. Mas, só concluir aí, segura aí. Seguro. E o mais agravante disso aí, isso eu conversei com os pastores presidentes do setor. Eu conversei, provei para eles que o dízimo é uma lei do Antigo Testamento e eles admitiram que eu estava certo. Você está certo.
Mas é verdade, se eu tivesse. Eu conheço Se hoje outro nós que disse que tivéssemos esse estava suporte hoje, ó, é porque nós na época não tínhamos isso. Mas se tivéssemos hoje, estava na mídia, porque tinha lançado a voz dele. Entendeu? Então, assim, eles me confirmaram que eu estava certo, você está certo. Mas se nós ensinarmos isso, a igreja vai deixar de contribuir. Foi essa a resposta que ele me deu. Quando eu saí de lá, o que eles fizeram? Ele mandou uma carta para a congregação, mandando o pastor me tirar do público, que eu não tinha habilidade para continuar como ministro. É. Mexeu na mão. Ô, JB, a brasa aqui já estava. Eu não queria entrar nesse assunto, mas. A brasa já estava falando, você soprou. Você deu uma soprada, viu, Hélio? Ele deu uma soprada. Não queria nem tocar nisso. Não, você deu uma soprada com o Salafraia. Aí, quando você soprou com o Salafraia, aí a minha indignação veio. Mas olha só, a resposta dela é essa. Como é que funciona antes? Olha como é que funciona. Se a pessoa não dá o dízimo, ai dela que não dá, né? Ela não é maluca de não dar, mas se a casa não der, fica sempre a pregação que ela ouviu, martelando que ela está em falta com Deus, e Deus está assim, ó. Entendeu? E já está com os pitbull dos gafanhotos para cima dela. Então, o que é que acontece? Qualquer coisa que acontecer financeiramente ruim na vida dela, já sei, é o dízimo que eu não estou dando. Entendeu? Aí ela vai pegar na mão de agiota, ela vai fazer o que for para poder pagar o Deus King Kong que vai vir em cima dela, porque ela não deu dinheiro para ele. Veja bem, é assim. O problema está na mente dessas pessoas. Elas começam a pirar. Ela pode estar amando, ela pode estar perdoando, ela pode estar feliz, mas ela não está fazendo uma coisa minha, é o dízimo. Entendeu? Então é um processo psicológico, ela vai celebrar. Só que agora tem um Nilson, um amigo meu, que ele disse. É igual aquelas. Quando você fica impressionado, né? Quando você fica impressionado, quem assiste filme de terror e vai dormir, qualquer batida na janela é fantasma, né? Quando você foi assaltada, você foi assaltada ali. Amanhã você vai chegar ali e você começa a sentir aquela coisa de que vai vir um assalto de novo. Então, você fica assim, é o dízimo. Então, você acredita em um Deus, você começa a servir um Deus que gosta de dinheiro igual os pastores dele. E então, assim, Imagina. Eu trabalho com negócio. Aí, quando você não tem, assim, uma coisa for, não tem muito negócio, você fica a minha partilha a Deus. Você começa já, né, achar que você não está dando, que Deus está tirando. A gente começa já a confundir nessa luta de que tem que dar para Deus abençoar mais. Agora, olha só a espécie de Deus. O Deus que fica feliz com o pastor enriquecendo e as ovelhas que dão o dízimo cada dia mais pagando. Vendendo casa, vendendo móvel, vendendo tudo para poder Segura aí. E a pessoa só fica pobre. Que prosperidade é essa? Você se lembra das indulgências? Você lembra quem já leu a história, a indulgência da Igreja Católica no tempo de Lutero? Lembra que pagava-se para poder não ir para o purgatório, ou até pagava para os parentes não ficarem no inferno? Venda de terreno no céu? Venda de terreno. Essa ideia é a mesma ideia do dízimo. Você paga para manter a proteção. Ou seja, eu pago o dízimo para Deus não mandar é um consórcio. Né? Eu pago para Deus não mandar uma galinha pulando em cima de mim. Rapaz, isso é descaracterizar o amor, descaracterizar o sacrifício. É por isso que isso... Olha, eu vou dizer uma coisa só para a minha parte aqui. Eu tinha, esses anos todos, falei com o Marinho várias vezes, que eu tinha desânimo de falar sobre isso. Me cansei de falar sobre isso. Eu tinha desânimo porque eu achava que era um assunto que eu tinha que trazer lá do Velho Testamento até cá e chegava a ser cansativo. Então, chegou um momento em que eu, de forma até de desistência, quando a pessoa dizia assim, devo dar o dízimo, mas não devo, João. Aí eu olhava para a cara dela assim, e dizia assim, mas por que você está me perguntando?
E tem tanta coisa que a igreja não faz, a igreja não ama, a igreja não perdoa, a igreja não se preocupa com a identificação com Cristo, porque só disso está se preocupando. Era o que a pessoa não queria dar. Aí eu disse, não, dê. Eu comecei a ficar assim, não, dê. Porque o seu caso é avareza. Entendeu? Aí a outra era que era cansativo, ninguém perguntava sobre como é o novo nascimento, o que é para o cristão, qual era a característica do cristão, perguntava sobre dízimo, isso me cansou. Eu disse, sabe de uma coisa? O pessoal gosta de dar dízimo. A pilantra, dê. Pronto. Mas agora, quando você citou essa pérola, quer dizer que não é você, né? De Salafraia, quando Salafraia fala uma coisa dessa, meu filho, rapaz, é de você, é de você, porque toca na. Se ele ficasse lá com a interpretação dele, mas ele tocou na cruz, ele toca nessa. Porque, na verdade, não era nem para estar o Novo Testamento junto com o Velho aqui. Aqui foi uma compilação. Mas era aqui o Novo, não tem nada a ver com o Velho. No contexto de prática. Você não pode praticar o que está aqui. A única coisa que está aqui no Velho Testamento, ou no Velho Testamento, que pode ser praticado é aquilo que é repetição, que seria a repetição lá no Novo. Foi o que Jesus falou com relação aos 10 mandamentos. O que é que ele diz? Para cumprir a lei é o quê? Ama a teu Deus de todo o coração, de todo o teu entendimento, de todo. Hein? E ama a teu próximo. Nisso você cumpre a lei. Ele não fala em dízimo. Aí agora, e aí? Agora. Ele não fala em dízimo, ele não fala em sábado, ele não fala em não ter. Até você não podia fazer. Se você fizesse uma casa com parapeito, você tinha que tomar cuidado, porque alguém podia ver as bolas da pessoa por baixo, era pecado. Tinha tanta coisa na lei que era praticamente assim, não pode ser. Jesus pega e diz, não, tudo isso aí está cumprido. Então, o Velho Testamento é um testemunho. Isaías fala de Jesus. Então, o Velho Testamento é maravilhoso, mas ele não pode ser praticado assim, a não ser o que é amor, temor, fé, os grandes heróis da fé que está aqui, não é isso? É aquilo que cabe em Cristo, aquilo que não cabe em Cristo. Então, o que Moisés falou, Moisés se dobra a Jesus. O que Abraão fez vai ter que ser. Se Abraão, olha, se Davi encontrasse com Jesus, ele matava alguém? Por que Davi não conseguiu o tempo? Porque a mão estava cheia de sangue. Se Davi encontrasse com Jesus, hipoteticamente, o que é que ia acontecer? Davi ia dizer, eu não mato mais ninguém. Ia fazer a mesma coisa, pega a tua o que é que ele falou para Pedro? Pega a tua e bota na Bahia, não faça isso. Então, o que acontece? A Sansão é uma pessoa totalmente descrente. Ele pegava uma prostituta, ele matou 1000 homens, então você acha que isso tem a ver com o evangelho? Não. Mas eles eram homens baseados na sua época. Então, quando se encontra Jesus, Sansão, Moisés, tudo isso ouvido, só fica Cristo, porque ele é o começo e o fim. Ele está dizendo, eu sou o começo, eu sou o fim. Então, aí é que está. Dízimo é já aí, coitado do dízimo, que o dízimo não tem nada a ver com isso, né? O dízimo foi uma instituição maravilhosa para aquela época, mas que Malaquias já estava tendo o quê? O desvio de função, por isso é cobrado. Né? Por isso é cobrado. Agora, quando o camarada usa um texto desse e emenda para a cruz, tudo é dissolvido na cruz. Tudo é dissolvido na cruz. O que Marinho falou, e está em Malaquias capítulo 10, na verdade, é a questão da desobediência. O povo estava desobedecendo a lei, um acordo foi feito lá com Moisés. E a desobediência ia trazer sobre ele várias consequências negativas. Isso está tudo no Deuteronômio, capítulo 28, eu vou ler rapidamente. Será, porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares de cumprir todos os mandamentos e estatutos que hoje te ordeno, então virá sobre ti todas estas maldições e te alcançarão. E aí Deus vai trazendo, citando várias. Eu vou citar uma que está repetindo lá em Malaquias 3:10. Versículo 42. Todo o teu alvoredo e o fruto da tua terra consumirá a largata. Alguns textos chamam de locusta, que é devorador, portador de ligador, que é a classe de largata ou gafanhoto. Tanto o gafanhoto como o largata
eles entravam na plantação e destruía. E aí, Joel chama essa classe de exército do Senhor. Isso. Joel capítulo 2, versículo 24, ele fala assim, ó, as eiras ficarão cheias de trigo, e os tornéis transbordarão de vinho novo e de azeite. Vou compensá-los pelos anos da colheita, que os gafanhotos destruíram. O gafanhoto peregrino, o gafanhoto devastador, o gafanhoto devorador, o gafanhoto portador. O meu exército que enviei contra vocês. Então, quando Malaquias cita ali o portador, o vingador, destruidor, é a maldição que o povo sabia precisamente que se eles não cumprissem, Deus enviaria. Não tem nada a ver com o demônio. Isso. Não. Outra coisa, o texto fala assim, ó, fazei prova de mim, se eu não vos abrir a janela dos céus e não derramar sobre vós bênção sem medida. Então, o texto é claro, vou pegar o pé da letra. Se eu tenho que dizimar, eu estou dando a minha parte, 10%. Agora a conta é sua, né? Deus vai cumprir a dele. Eu vou derramar sobre vós bênção sem medida. Riqueza. Aí o que acontece? Todo cristão é dizimista. Todo cristão evangélico que conhece, que frequenta uma igreja é dizimista. Quantos cristãos são abençoados sem medida? Eu vejo cristão catando latinha, não carro do pastor. Mas cristão passando necessidade para sobreviver, ele tem que ralar. É dizimista, mas tem que ralar. E aí, torna Deus o quê? Mentiroso. Porque Deus promete e não cumpre. Quando, na verdade, a Bíblia diz que Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Então, Deus não é mentiroso. E a gente vê no nosso lado, na nossa vizinhança, vários cristãos, vários evangélicos que são dizimistas e não são prósperos. Eu não estou falando em prosperidade, eu tenho uma boa casa, às vezes não tem nem uma casa para morar. Não tem nem, às vezes, um dia que se alimentar direito. Mas quem mora na Barra, quem mora na Graça, quem mora no Alphaville, quem mora na Praia do Flamengo, Lauro de Freitas, são os que recebem dízimo. Que administra, né? Os que administram o dízimo. Entendeu, irmãos? Então, Deus não é mentiroso. Se esse texto diz que Deus vai abençoar sem medida, é abençoar sem... O que é uma palavra? O que significa sem medida? É algo que eu não consigo mensurar. riqueza. Eu não consigo mensurar. Então, todo cristão, todos os cristãos, sem exceção, era para ser bem-sucedido. Não cada latinha. Não era para estar morando em bairro periférico. Era para estar morando em bairro nobre. Porque Deus não mente. Então, esse texto não se aplica à igreja de hoje. A igreja de hoje, esse texto não se aplica. Jesus veio montado, poderia vir montado em um bom cavalo, em um grande cavalo, mas foi montado num bezerrinho, num jeguinho. Jesus nasceu em uma família humilde, porque não nasceu em família próspera, abastada. Nasceu na manjedoura. Nasceu na manjedoura. Perdendo um pouco de cavalo. Não, pelo amor de Deus. Mas, infelizmente, é o que Paulo falou a Timóteo. Farão de vós negócio, comércio. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6. Farão de vós negócio, é exatamente isso aí. E quando nós ensinamos isso, eu falo porque eu fui perseguido muito sobre isso. E não queria trazer esse assunto. Né? Mas ele é solteiro. Mas já que trouxe, é isso aí, irmão. Deus não mente. E outra coisa, quando eu saí, disseram que eu ia sair debaixo de maldição. Hoje, graças a Deus, eu tenho um bom emprego, como vocês sabem. Sou de uma boa profissão. Né? Tenho minha casa. Não está doente. Não é das melhores, mas tenho não está no leito. E não só uma casa. Entendeu? E trabalho e não sou dizimista. Não sou dizimista. Quem não é dizimista é dizimado. Eu contribuo com a obra de Deus de acordo com a necessidade, de acordo com a obra, a necessidade da obra, a obra precisa, a gente vai contribuir. E tem mais, ó. Caetano.
família, os Ca- irmãos. Caetano esclareceu a questão de quem é. Que assim, na pregação do dízimo, ainda tem isso. Tem um colo entre Deus e o capeta. Isso. Porque o devorador vem da parte do capeta, segundo eles falam. Você Só que, assim, ó, vocês já viram, olha na internet lá, quando um gafanhoto pega em uma plantação, o produtor, ele começa a chorar, porque não tem o que fazer. É os gafanhotos desse tamanho, e eles vêm, é uma nuvem, e quando eles vêm, não tem como você recuperar E nada. era o gafanhoto É, e o lagarto. o cara fica chorando porque ele perdeu tudo. E assim, entendeu? Então, quando você vai saber quem é que mandou, Joel, era o próprio Deus que mandava Joel, capítulo 2, para o versículo povo 25. atentar para uma situação de uma época em que foi instituído o dízimo. E eles faziam isso, e outra coisa, todos eles aí eram rurais, então eles tinham as plantações. Então, a única forma de pegar neles seria eles verem a situação. Agora, já aqui em Malaquias, ou em Mateus, já está falando de o Andrew, né? Eles pegavam, tal. Então, você vê que mudou até a forma do dízimo. Então, você ficou animado com o que ele falou. Tem uma pessoa muito conceituada, e que eu gosto muito dele. Ele é um pastor, inclusive, de uma patente hoje. Tem os pastores graduados, né? Então ele é de uma patente coisa. E eu fui fazer um serviço para um amigo que era um irmão em Cristo também, que é meu irmão dele, irmão em Cristo também. E ele estava vindo e eu estava indo. E aí nos batemos. E aí, pelo respeito muito, ele me respeita muito, e a gente começou a conversar e tal, e ele tocou nesse assunto comigo. Ele falou, Júnior, me chama de Júnior. Aí ele disse,